Fala aí, Gabriel, hoje estou em mais um vídeo, nosso penúltimo vídeo aqui do Junho Jurássico. Eu confesso que eu gostei desse mês, foi bacana, a gente conseguiu... Eu trouxe bastante conteúdo que eu queria trazer de Jurassic Park aqui pro canal, consegui adiantar bastante coisa. E agora já estamos se acabando, logo volto com mais conteúdos de Kaiju, que eu tenho bastante pra fazer também, acumulei bastante nesse mês. Mas, enfim, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui como eu consertaria Jurassic World Dominion. Jurassic World Dominion, como eu já falei no meu review, eu gosto muito desse filme, eu realmente gosto mesmo dele, eu já falei várias vezes aqui no canal. Um dos, se não o melhor filme de 2022, na minha opinião, eu realmente adoro ele. Mas ele comete erros gravíssimos, me decepcionou muito, mesmo que eu goste, eu ainda fiquei bem decepcionado com ele. E aqui eu vou tá tentando corrigir o filme. Lembrando que esse vídeo aqui eu quero mais corrigir o filme e não criar um filme do zero. Então eu vou tentar pegar de base o filme e vou mudar umas coisas para tentar consertar ele. Então, sem mais delongas, vamos começar. Primeiramente, para a versão de domínio que eu faria funcionar, eu teria que mudar um pouco de Jurassic World Confrontations. A Manta Corp nunca teria criado os chips de controle mental nos dinossauros. E a Biosyn não teria investido nisso. Ao invés disso, a Biosyn teria investido nos Brads da Manta Corp. Não vai ter Brajax, apenas os Brads, eles teriam investido neles. O começo do filme, desde lá do prólogo do período Cretáceo, seria mantido o mesmo. O que eu mudaria seria a partir da cena da Ellie Sattler. Ao invés dela estar investigando algo sobre os gafanhotos, ela teria recebido uma informação do Ian Malcolm e estaria indo se encontrar com o Alan Grant após anos para passar essa informação a respeito da Biosyn para ele. Na primeira metade do filme, eu queria adicionar mais cenas dos dinossauros vivendo entre os humanos e causando problemas. E isso eu acho que a gente poderia ter feito de uma forma alongando um pouco a cena do jornal de TV sobre os dinossauros. A gente não pode transformar o filme num slideshow de dinossauros vivendo ao redor do mundo. Tem que ter uma história. E eu acho que uma forma boa de colocar isso logo no início seria ser mostrado assim como TV. E não seria News Now, alguma coisa assim, o nome do canal. Coloca um canal de verdade, como foi feito em The Lost World, a CNN. Coloca alguma coisa assim. Cria algo mais verídico. Poderia ter uma cena ou outra assim, fora da TV, mostrando os dinossauros causando caos. Algo como no site Dino Tracker, só que um pouco mais desenvolvido. O Ian Malcolm, eu gosto muito do desenvolvimento que ele tem ao redor da série. Ele é um cara muito mais sorridente e alegre em Jurassic Park. Em The Lost World já tava mais sério, né? Porque ninguém escutou ele no primeiro parque, coisas do tipo. E ele já tava meio puto com a Ingen, coisa do tipo assim. E em Fallen Kingdom a gente vê no final de Fallen Kingdom o Ian Malcolm preocupado com o que estaria acontecendo. E em Fallen Kingdom ele alerta inclusive sobre por que os dinossauros deveriam ser extintos. E como ninguém ouviu ele, eu faria um Ian Malcolm mais depressivo, um Ian Malcolm que já tinha desistido de tudo, ou quase tudo pelo menos. E para que ele tenha uma evolução um pouco mais completa nesse sexto filme. Algumas cenas de diálogo, talvez o Dodson com o Ramsey. Cenas de diálogo assim, eu iria mostrar o plano da Biosyn para o público. E esse plano envolveria desde o final de Fallen Kingdom, eles teriam capturado os dinossauros e levados para o santuário da Biosyn. E isso daria muita grana para eles. Então eles decidiram investir na criação de mais dinossauros e eles soltavam os dinossauros ao redor do mundo para que eles pudessem novamente ir caçar e ganhar mais dinheiro com isso ainda. E tendo isso, eles teriam um plano lá de criar o Giganotossauro eventualmente. A gente poderia deixar um diálogo com o Dr. Wu, falando que o Giganotossauro era uma péssima ideia soltar depois que o Giga já teria sido criado. Não mostraria o Giga, mas depois que ele teria sido criado, o Dr. Wu poderia estar falando que é uma péssima ideia soltar o Giganotossauro. Ele é agressivo demais, podemos conseguir construir um pouco do Giganotossauro, da agressividade dele, o perigo dele, e porque seria uma péssima ideia soltar ele, não vale a pena. E o Dodson simplesmente estaria ignorando o Dr. Wu, não é mesmo? Mas dá uma construção assim, um pouco não tão desenvolvido, mas algo parecido com os Velociraptors de Jurassic Park 1. Antes de mostrar o dinossauro, mesmo que ele já teria aparecido no prólogo e tudo mais, não teria mostrado o nome dele, né? Mas enfim, antes de realmente mostrar ele, o Dr. Wu falando sobre o perigo e a agressividade do animal. Como já mostrado em Jurassic World Fallen Kingdom, a Blue tem um DNA leal, diferente dos outros raptores que atacariam, a Blue é bem mais leal. Então eles gostariam de ter esse DNA. E tendo em conta que existiria a Beta e Existiria beta porque, sim, legal.
Enfim, ou talvez nem precisaria da Beta, só a Blue mesmo. Eles poderiam tentar sequestrar a Blue ou a Beta, não precisa ser a Beta, pode ser a Blue, mas também não tem problema ser a Beta. Poderiam sequestrar para pegar o DNA leal e usar em outras criações, como o Giga, que era muito perigoso, outras criações futuras serem mais fáceis de ser contidas. Então, para isso, eles sequestrariam o dinossauro. Então, isso já daria para Owen e Claire irem até a Biosyn atrás da Blue ou da Beta, e o Alan e a Ellie Sattler irem até a Biosyn se encontrar com o Ian para tentar impedir do plano de continuar soltando dinossauros ao redor do mundo, que a Biosyn tentar expor isso, porque era um problema que já era para ter sido contido, mas como a Biosyn tem essa sede de dinheiro, teria essa, como se diz, ganância, acabou que ainda não teria sido contido. Então os 3 personagens originais, os clássicos, estariam tentando impedir isso, enquanto Owen e Claire estariam tentando salvar a Blue ou a Beta. E isso aí, a gente não precisaria ter o retcon horrível que a Maisie teve, dela ser uma clone, dela ter sido clonada pela própria mãe e não pelo Lockwood. Não, deixa a história dela do jeito de Fallen Kingdom e a gente não coloca esse retcon. A Maisie não vai ser importante pra esse filme. Então a gente vai em seguida. A cena de Malta eu não mudaria muita coisa. Eu daria mais atenção para a luta do Alossauro contra o Carnotauro, pra ser uma cena de ação de luta de dinossauro mesmo em Malta. Não me importo com qual deles venceria. E o que... Enfim, depois eles seria mostrado serem contidos, porque eu acho que um dos problemas do filme foi deixar a cena de Malta em aberto sem explicar o que aconteceu. Mostraria eles sendo ou mortos ou presos depois, eventualmente. Os Satrosraptores, eu faria eles não só ir atrás dos protagonistas, eles seriam soltos lá pra pegar os protagonistas, mas depois disso perderem o controle, estariam por Malta, e os nossos protagonistas poderiam tentar parar eles de alguma forma. E a Kyla poderia entrar aí, ao invés de ser só uma piloto aleatória, ela poderia estar ali para tentar ajudar a parar os Satrosraptors, e assim ela conhece o Owen e a Claire e entraria para o grupo. Bem, a Red ela pode acabar do mesmo jeito que acabou no filme, sendo presa. O Tiger, ao invés dele só bater contra o cano e cair no chão, essa cena ele poderia ter morrido mesmo. Aí, nós temos também a Pantera, que eu acho que também poderia ter sido morta, ou atropelada, ou com armas, coisas do tipo. E a Ghost, lá na cena do avião, caindo no mar, e ela morreria assim. Pra cena do Quetzal, eu não mudaria muita coisa, talvez poderia ter tido uma tensão maior a respeito dessa cena. Falando no Quetzal, ele é um dinossauro entre aspas, né? Extremamente grande também. E eu acho que seria interessante ver uma briga entre o Mosasauro e o Quetzal sobrevoando-se em cima da água, não muito alto, e o Mosasauro lá na superfície tentando agarrar o Quetzal, e ter uma briga entre os dois seria bem interessante. Dar mais destaque pro Mosasauro. O Mosasauro foi tão hypado em Fallen Kingdom pra ele ser utilizado apenas na série. Então vamos utilizar ele um pouco no filme, nem que não seja relevante pro plot, só bota uma cena de ação com ele divertida aí. Pra cena do Terezinossauro não mudaria absolutamente nada, a cena do Terezinossauro é perfeita. Talvez no máximo criar, parecer a sombra, até criar uma concept art, ter o paraquedas lá, parecer a sombra, a silhueta dele por trás do paraquedas, criar uma tensão de realmente mostrar ele. Cena do Pyroraptor também não mudaria muito, exceto o Owen caindo na água. Eu acho que isso poderia causar, não um problema muito grande para ser seguido até o resto do filme, mas causaria um problema, uma preocupação lá pra ele conseguir se aquecer em algum lugar ou coisa do tipo, já que ele teria caído numa água fria. Um problema pequeno pra não durar muito tempo, mas ainda assim causar um problema e não ser algo ignorado logo em seguida. Algum diálogo do Dodson com alguém da Biosyn, falando que tinha uma ilha um pouco mais perto do continente do que a Nublar, mas seguindo a mesma trajetória, que seria a ilha do Mantacorp, mas não seria mencionado esse nome. Só diria que tinha uma ilha lá com alguns dinossauros, e os dinossauros seriam sido trazidos para o santuário da Biosyn. Então, só deixa isso em aberto aí pra falar que os dinossauros da ilha da Mantacorp foram trazidos para o santuário da Biosyn. Então já vai ficar interessante isso daí. Enfim, as cenas dos Dilophosaurus eu não mudaria muita coisa, eu acho que é uma cena muito boa, mas eu deixaria os Dilophosaurus maiores, os Dilophosaurus tamanho de adultos já. E o Giga, que ele teria sido já clonado, e o Dr. Ultra estaria tentando alertar a respeito do perigo do Giga para o Dodson. O Giga, ele então seria desde que tivesse sido clonado em um tipo de cativeiro dele, e ele se soltaria para dentro do santuário da Biosyn.
e lá ele começaria a causar destruição, eu colocaria uma cena dele enfrentando um Nassutoceratops, talvez? Ou, não, Nassutoceratops não, um Sinoceratops, eu acho que seria legal. E ele caçando, que nem a gente teve um desenho disso lá, quando tava hype pro filme ainda, ele caçando os Dreadnoughts, uma cena dessa, pra já mostrar como ele era feroz, coisa do tipo. Coloca uma cena dele enfrentando a Rex, mas não enfrentando por um cervo morto, coloca ele enfrentando por algo mais relevante, tipo, Rex tá lá, faz ele só chegar perto da Rex e já ameaçar ele pra tentar dominar território, e aí ele já espanta a T-Rex pra longe. Coloca umas duas cenas assim pra construir ainda mais tensão a respeito do Giga. E os personagens, eles estariam no meio do Vale da Biosyn, certo? Então poderia ter uma porta que estaria se fechando e os personagens teriam que entrar naquela porta pra conseguir entrar dentro da estação, né, dentro da base, e não ficar só no vale onde tinha os dinossauros. Então os personagens estavam correndo para essa porta que estava se fechando e talvez o Ian percebesse que não daria tempo. Então o Ian, ele acenderia de alguma forma que no filme é com gafanhoto, mas não vamos estar falando dos gafanhotos aqui. A gente poderia até colocar os gafanhotos, mas como uma cena de... como se diz? Uma cena de obstáculo pros personagens, né? Assim como foi o Pteroraptor no filme, não necessariamente algo relevante pro plot. Mas enfim, ele pegaria, talvez acenderia com um isqueiro, coisa do tipo, um galho com fogo, e lançaria para chamar a atenção do Giga. O Giga então viraria ele, a gente teria o Ian usando como lança, assim, tentando se defender um pouco do Giga. Só que aí, infelizmente, o Ian se sacrificaria. Então, graças ao Ian, antes que o Giga pudesse abocanhar os protagonistas, o Ian distrairia o Giga. Os protagonistas iriam conseguir entrar para dentro da porta, só que a porta se fecharia. E o Ian jogaria a lança de fogo na boca do Giga, assim como no filme, e correria até a porta. E lá, poderia ter o olhar de terror e desespero dos personagens tentando abrir para o Ian entrar. E o Ian só tentando acalmar eles enquanto o Giganossauro chegaria perto e mataria o Ian, sendo assim ele sacrificando para salvar os personagens, algo como foi no livro do Jurassic Park. Os personagens sentando nessa porta perceberiam que teriam acabado entrando na mina de âmbar onde teriam os Dimetrodons. Então eles teriam que desviar dos Dimetrodons, conseguir fugir para o trem e sair da mina de âmbar. Só uma ceninha de ação, nada demais aconteceria nela. Então o Giga começaria a causar destruição no santuário da Biosyn, então com isso o Dodson iria tentar escapar do santuário e ele acabaria tendo o mesmo final que ele teve no filme, porque eu acho que a morte do Dodson no filme é perfeita. Enfim, os personagens então fugindo do Vale da Biosyn, vão até aquele helicóptero e acaba tendo uma cena de diálogo com o Dr. Wu e uma redenção do Dr. Wu, enfim. Eles estão indo para o helicóptero até que eles se deparam estarem entre o Giga e a Rex, onde vão começar a luta. Faz uma luta maior e mais equilibrada, uma luta onde tanto a Rex quanto o Giga batem e apanham. Mas no final da luta, o Giga conseguiria derrubar a Rex. Teresinosauro então se levantaria no fundo para enfrentar o Giga mais uma vez, só que eventualmente o Giga quebraria o pescoço ou arrancaria a cabeça do Teresino na briga e mataria o Teresino. Com isso, o Giga estaria voltando para finalizar a Rex de vez, até que o rugido do Espinossauro seria ouvido de longe e o Alan viraria para ver, porque o Alan teria reconhecido esse rugido. E ele seria mostrado atrás das árvores, a a vela do Espinossauro passando atrás das árvores, e depois ele pisando assim e aparecendo o Giga de longe. E o Giga e o Espinossauro começariam a brigar. Até que seria uma briga mais curta do que foi com a T-Rex, bem mais curta, e acabaria que o Giga conseguiria derrubar o Espino em algum lugar onde ele se machucaria, talvez com o espinho, seus destroços, e o Espino estaria derrubado. Então o Giga estaria voltando para a Rex e sem o Giga ver, a Rex teria levantado e começa a atacar o Giga. O Espino levanta também e ataca o Giga junto com a Rex. A Rex puxa o Giga para um lado e o Espino puxa para o outro. Nisso, a Rex, enquanto estaria puxando o Giga, acaba quebrando o pescoço do Giganotossauro da mesma forma que o Giga matou o T-Rex há 65 milhões de anos atrás. E o Giga cairia morto. Teria o rugido da vitória, uma cena épica do espírito da Rex rugindo com o Giga morto na chuva e os raios caindo atrás. Depois disso, o Espino olharia para a Rex e a Rex, já cansada da luta, daria uns passos para trás e com medo do Espino. Só que antes que o Espino pudesse avançar, se escutaria o rugido dos outros dois T-Rex.
e o Buck e Dou apareceriam junto atrás da Rex, e os 3 T-Rex começariam a rugir ameaçando o Espino, fazendo o Espino se afastar e fugir da briga mais uma vez. No meio disso tudo, obviamente, eles conseguiriam resgatar a Blue e coisas do tipo. O Giga, que era o grande vilão, estaria morto e os outros dinossauros estariam presos dentro do santuário da Biosyn. E com isso eu concluiria o filme. E por que eu quero uma luta final exagerada? Eles já forçaram a barra em tanta coisa. Chuta o balde e faz uma luta divertida, uma luta exagerada mesmo, só que divertida, legal de se assistir, colocando todos os dinossauros grandões que existem pra se enfrentar. Os 3 T-Rex, o Espino e o Giga, juntos na mesma luta, saindo na porrada. Pô, vai ser legal. E com isso, ao invés de ter o final lá onde os dinossauros e humanos estavam coexistindo, não, deixo com que os dinossauros restantes do mundo estariam dentro do Vale da Biosyn. Deixe eles vivos para futuras continuações, mas não deixe com que eles fiquem coexistindo, porque qual vai ser o sentido de uma continuação onde eles se coexistem? Eu acho que é um dos grandes problemas de Domínio. Mas enfim, essa seria o que eu faria com o Domínio, minha versão de Domínio, tentando não construir um filme do zero. Se eu fosse construir do zero, eu faria algo bem mais diferente, mas pegando a Domínio de base já e modificando algumas coisas para consertar um pouco o filme. Obviamente também colocaria, né, não mencionei aqui, mas é uma discussão mais séria a respeito dos velociraptors entre o Owen e o Alan, que eles têm visões completamente diferentes dos animais, coisa do tipo. Mas enfim, demais é isso, muito obrigado por todos vocês assistiram, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, falou!